Bom, ontem, segunda-feira, 12 de junho, foi uma espécie de dia do fico do PSDB no governo Temer. Pelo menos por enquanto, né? Mas há tucanos que não concordam com a decisão tomada ontem à noite. Veja na reportagem de Joconda Brasil. A decisão de manter a aliança com o governo Michel Temer custou ao PSDB a perda de um expoente da legenda. O jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, anunciou que vai se desfiliar do partido. Ele defendeu o apoio às reformas, mas fora do governo. Disse que as denúncias contra o presidente Temer são graves. Não é possível a fragilidade ética do partido de dar apoio ao presidente diante de acontecimentos gravíssimos que envolvem a presidência em conivência com empresários envolvidos em falcatruas e que poderão levar a uma representação da Procuradoria-Geral da República por crimes graves, e até já existe, inclusive, um pedido de impeachment em tramitação. E esta ausência de posição do partido faz com que não seja possível a permanência, fazendo de conta que nada ocorre de grave debaixo dos nossos olhos. Perguntado sobre a desfiliação de Miguel Reale Júnior, o presidente interino do PSDB, senador Tasso Gereissati, disse que não haverá uma debandada no partido. Nenhum deputado durante a reunião falou em sair do partido, pelo contrário, houve um compromisso de todos em permanecer no partido e o partido vai ficar em monitoramento diário. Todos os dias nós vamos monitorar os acontecimentos e não tenho a menor dúvida que nós estamos nos esforçando para fazer o que é melhor para o país. Integrantes da ala mais jovem do partido, que pressionavam pela saída da base de apoio e pela entrega dos cargos, não escondem o desconforto com a decisão. Nós tomamos a decisão discutindo, foi uma decisão democrática, mas vai continuar esse embate dentro da legenda, até que se tenha uma posição que possa majoritariamente unificar o partido. O senador Ricardo Ferraço afirma que, para apoiar as reformas, não seria necessário o PSDB ficar no governo e cita ele mesmo como exemplo, defensor do desembarque, mas sem abrir mão da relatoria da reforma trabalhista. Continuo achando que o melhor caminho, o caminho correto, era de fato entregar os ministérios e continuarmos liderando e participando ativamente desse processo de mudanças. Acho, inclusive, que a decisão de ontem é uma decisão provisória. Oficialmente, o PSDB ficou na base de apoio de Temer para não emperrar de vez a tramitação das reformas. Proteção às reformas, proteção à economia para garantir que é possível reverter a situação do flagelo econômico e da recessão para garantir a retomada do emprego. Mas há relatos de um acordo fechado nos bastidores. O PSDB teria ficado no governo de olho ainda nas possíveis coligações para as eleições de 2018 e também em troca do apoio do PMDB para salvar o mandato de Aécio Neves, presidente licenciado do partido. O senador foi afastado do mandato pelo Supremo Tribunal Federal em 17 de maio. Aécio não tem ido ao Senado, que até agora não tomou medidas administrativas adicionais, como, por exemplo, corte de benefícios. Ao contrário da Câmara, que logo após a decisão do STF, tomou providências sobre Rocha Loures. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é do PMDB, afirmou que aguarda mais esclarecimentos do Supremo sobre a abrangência da decisão. Cabe ao ministro Fachin determinar a forma do afastamento. Não cabe a mim, cabe ao ministro Fachin. E eu cumprirei, como cumpri a decisão do afastamento, cumprirei a decisão complementar que venha da Suprema Corte. Hoje, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, criticou a forma como o Senado está encaminhando a questão. Para Marco Aurélio, a decisão do relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, é clara. Não deixa dúvidas sobre a aplicação da ordem de afastar Aécio Neves do mandato. Pelo que eu tenho visto, ele ainda consta como se estivesse em exercício, inclusive aparecendo o respectivo nome no painel de votações. É algo incompreensível e é a segunda vez que o Senado assim procede. Alguma coisa está errada e precisa ser corrigida.
A defesa de Aécio Neves afirmou que o afastamento do senador do exercício do mandato tem sido cumprido integralmente, apesar de considerar a medida inconstitucional. A defesa considera que beira o absurdo falar em acordo entre partidos em matérias sem qualquer conexão. Um dos vice-presidentes do PSDB, Alberto Goldman, defende que o partido recorra contra a decisão do TSE, que absolveu a chapa Dilma Temer. Mas no Palácio do Planalto, a decisão de ontem do PSDB foi festejada, claro. E quem vai falar para a gente sobre a repercussão na cúpula do governo Michel Temer é Délis Ortiz, que está acompanhando tudo. Boa tarde, Délis. Boa tarde, Sandra, Evaristo, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer cumpre a agenda como se não houvesse crise. Logo cedo, ele recebeu o tucano Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores, para tratar de uma viagem internacional que pretende fazer na semana que vem para Noruega e Rússia. Temer e Nunes trataram também da decisão do PSDB, que não foi nenhuma surpresa por aqui, de permanecer na base de apoio ao governo. Mas alguns líderes consideram essa decisão uma incoerência, porque ao mesmo tempo que o partido diz que vai ficar com o governo, também diz que pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. É o que defende o vice-presidente do PSDB. Há 2 anos e meio iniciamos esse processo. É um abuso do poder econômico e político da chapa, Dilma e Temer. Nós perdemos nessa instância, mas existem outras instâncias e a gente tem que recorrer, como qualquer processo se recorre quando se perde. E o governo vai retomando o discurso em defesa das reformas. Ao mesmo tempo em que o Senado discutia a reforma trabalhista, agora de manhã, o presidente recebia o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Os sindicalistas querem diminuir os efeitos da reforma. E a ordem por aqui é agradar, para não perder apoios. Os governadores serão recebidos hoje à noite para um jantar no Palácio da Alvorada. O governador do Paraná, o tucano Beto Richer, já passou por aqui pelo Planalto porque ele tem um compromisso. Mas 18 governadores confirmaram presença nesse jantar. Todos estão muito interessados numa ajuda do governo para destravar o caminho de financiamentos junto ao BNDES e, assim, poder retomar projetos, já que estão enforcados financeiramente. Sandra. Ok, Délis Ortiz, muitíssimo obrigada.